O som tá bom? O som tá ótimo. Então, gente, boa tarde. Hoje o professor Mama Elrobring vai apresentar governança das energias renováveis oceânicas no Brasil, instituições e legislação. O professor Mama é doutor em Geologia Marinha, na Faculdade de Oceanografia, professor titular dos programas de pós-graduação em Oceanografia e Engenharia Naval da Universidade Federal do Pará. Professor, assim que o senhor quiser começar. Ok, perfeito. Ok, boa tarde a todos, né? Vocês estão ouvindo? Boa tarde, sim. Sim, muito bem, Mama. Ok, tá bom. Bom, eu vou apresentar, né, essa palestra, né, sobre governança das engenharias renováveis oceânicas, principalmente oceânicas no Brasil, né? Verificar quais são as instituições e legislação. E a ideia é não escolher todas essas energias renováveis, apenas as energias oceânicas. Acho que tem uma... Isso, agora... Acho que agora vai. Agora dá. Então, essa questão, né, sobre governança, né, das energias surgiu com dúvidas no grupo, né? E iniciamos, então, essa investigação. Eu sou professor, então, como foi dito, né, daqui do UFPA, sou da Faculdade de Oceanografia, participo em vários programas de pós, em particular da oceanografia e da engenharia naval. Então, esse tema, né, a gente escolheu por uma série de razões. Aqui vou apresentar o sumário, de uma maneira geral. Vou voltar um pouquinho, né? Acho que... Mama, me desculpa interromper. Você pode dar um zoom out para a gente enxergar melhor isso? Um pouquinho mais. Tá ótimo. Melhorou? Obrigado. Melhorou? Melhorou. Aqui para mim melhorou. Obrigado. É isso. Então, inicialmente, né, vamos fazer as justificativas, né? Esclarecer alguns pontos, né? Focamos, nós sabemos que tem inúmeras sinergias renováveis que estão sendo utilizadas, mas a gente preferiu focar aquelas oceânicas para ver como é que está a legislação, como é que está a situação aqui no Brasil. Esse é o foco central. Vou fazer uma apresentação. Eu queria, de uma maneira pincela, sobre energia oceânica no passado, né? Principalmente as marés, não é novidade. Então, no passado, se utilizava a energia das marés. Falar um pouquinho, né, sobre cenário brasileiro, alguns dados econômicos. Falar sobre o espaço físico costeiro, principalmente oceânico brasileiro. Temos aí uma geomorfologia muito interessante, né? Condicionantes oceanográficas principais, e falar um pouquinho, né, sobre a Agenda 2030, sobre o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, as instituições brasileiras, algumas, eu vou fazer apenas uma pequena síntese, né? Legislação sobre energias renováveis oceânicas no Brasil, legislação sobre energias renováveis oceânicas no Mercosul e BRICS, sobre Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Ou seja, quais são os acordos? Dentro dos acordos, procuramos verificar qual é o papel, o que os nossos dirigentes estão pensando sobre a energia oceânica. E, no final, aí, falar sobre expectativas futuras, né, aqui no Brasil, das energias oceânicas, tá?
É isso, né? Então, esclarecer. Então, procuramos fazer uma investigação. Nós vamos participar com vocês de apenas algumas. Também identificamos algumas legislações no Brasil a nível do governo, mas também a nível dos governos estaduais, tá? Que estão na ponta, no litoral brasileiro. Então, as energias oceânicas, escolhemos, são aquelas extraídas das ondas costeiras, próximo à zona costeira e offshore, e das marés. Lagos de maré, gradiente de maré, maremotriz, corrente de maré. Correntes oceânicas, gradiente de salinidade e gradiente térmico. Então, procuramos ver se realmente como é que está a legislação sobre essas energias. Tá? Então, é isso que a gente vai mostrar. Então, a governança, né, sou o Kofi Annan, antigo representante, antigo diretor da ONU, né? Uma boa governança, né? É um caminho mais importante para eliminar a pobreza, né? E apoiar o desenvolvimento, apoiar o desenvolvimento. A governança, né? A implementação de um conjunto, né, de mecanismos, leis, regras, padrões, protocolos, convenções, tá? Dentro dos países para garantir uma melhor coordenação das partes interessadas de uma organização, cada uma de uma parcela do poder, a fim de tomar as melhores decisões. Aqui é uma definição do Fernandes, 2018, né? E também procuramos entender sobre energia sustentável. Então, energia sustentável designa um conjunto de meios para produzir energia elétrica a partir de fontes e recursos teoricamente ilimitados no tempo, que podem ser reconstituíveis mais rapidamente do que o seu consumo. Essa é uma definição do Pitron 2018, né? É a chamada que nós chamamos no Brasil energia verde, energia limpa, tá? Então, é isso que a gente tentamos procurar. Tem vários tipos de energias renováveis produzidos a partir de fontes diferentes, né? Sempre vocês citam isso, né? Energia solar, solar voltaico, né? O solar térmico, energia eólica, geotermia, biomassa e hidrelétrica. Aqui é uma foto das 3 gargantas que eu tinha tirado na época da minha visita lá no Yangtze. A gente desceu um trabalho que nós fizemos com a Universidade de Chengdu, fica bem próximo ao Yangtze. Nós descemos todo o estuário, todo o rio, né, praticamente, e o estuário do Yangtze até Xangai. E aqui tivemos oportunidade de visitar o Yangtze, as 3 gargantas, realmente coisa espetacular. Então, alguns pesquisadores falam que as energias renováveis são caracterizadas por um custo ambiental, entre aspas, escondido, né? O indireto. Por exemplo, eles citam que as eólicas e painéis solares, eles dependem de uma grande quantidade de recursos finitos, como grafite, cobalto, índium, platínio, tungstênio, terras raras, minérios de terras raras, entre outros. Tá? Então, isso vai contra, né, ao encontro, contra aquela definição que repassei para vocês. São esses minerais, esse é o grafite, né? São índium, aqui à esquerda o tungstênio, aqui embaixo à esquerda cobalto, que platinoide, e aqui são as terras raras, tá? Então, existe ainda uma discussão muito interessante sobre isso, tá? Então, é isso que eu queria compartilhar inicialmente, né, com vocês, tá? Energias renováveis oceânicas, então, são essas, né, por ondas, primeiro, por ondas, tá? Então, aqui no mapa nós podemos ver potencial de ondas à direita, né? Aqui no mundo, né? Nós podemos observar no Brasil que
potencial se encontra mais na região sul-sudeste, né, na Argentina, no Pacífico, na costa do Pacífico, no Atlântico Norte, aqui na região do Cabo Boa Esperança, na África, e aqui na região do Oceano Índico, né? Então, são aqui alguns desenhos de ondas, né? Os equipamentos hoje em projetos. Aqui é um projeto aqui na Ibiza, da empresa Ibiza, né? Para aproveitamento de energias de ondas em pleno oceano. Tá? Aqui as ondas, desculpa, aqui as marés. Aqui nós podemos ver aí praticamente a maremotriz. Coloquei exemplo de La Rance, no estuário de La Rance, na França, né, na parte ocidental do litoral da França. É uma das primeiras maremotrizes. Aqui são equipamentos, né, para aproveitamento de energias em estuários. E aqui o Laguna, Tidal Laguna, né, que vocês conhecem, e aqui em cima aproveitei essa imagem à esquerda, aqui no estuário do Rio Flechão. É um trabalho que nós fizemos na costa do Amapá em 2018. Aqui nós temos aí uma maré de até 7 metros. É uma região de hipermaré, tá? E aqui à direita, né, o estuário do Rio Maracanã, um trabalho que está praticamente em fase de fechamento para publicação, para prospecção. Então, são regiões que estão sendo prospectadas. Eu queria aproveitar esse momento para mostrar o que nós estamos nesse momento, né? Principalmente fazendo aqui na região norte, a região amazônica. Tá? Então, aqui, esse trabalho são dissertações, todas elas são dissertações, que aqui a dissertação do José Rodrigo já foi fechada, já foi redigido o artigo, e nós estamos aí na fase de colocar o artigo em inglês para envio para a revista. Aqui foi no estuário do Rio Guamá, é um estuário muito interessante. Temos aí bons resultados, não somente na parte de modelagem hidrodinâmica, mas também identificamos algumas áreas para um futuro potencial das marés, da energia das marés. Aqui é um trabalho que aqui o Alexandre entrou agora, em 2020, tá? A dissertação dele aqui entrou em 2000, ele está no momento cursando as disciplinas, e em 2021 vamos iniciar as simulações no estuário do Rio Amazonas. E também nós vamos também iniciar e identificar as áreas com potencial energético nesse trecho do Rio Amazonas, praticamente da região do Xingu até a Foz. Talvez a gente vai sair um pouquinho, né, na plataforma, porque o estuário não para praticamente aqui na Foz, e sim, o estuário praticamente ele continua, se mistura na plataforma, e o que nós estamos mostrando é apenas parte do trecho superior do Rio Amazonas, onde a zona de mistura e a zona costeira do Rio Amazonas encontram-se na plataforma continental. Então, por isso, a gente está discutindo para aumentar essa área pelo menos até 80 a 100 quilômetros offshore. Aqui outro trabalho, aqui um trabalho do Ordilei Silva, também ele entrou agora, 2020, ele está cursando as disciplinas dele, e em 2020 nós vamos fazer uma dissertação do mestrado dele. Escolhemos esse estuário, fica no Oiapoque, estuário do rio Oiapoque. É um estuário que fica praticamente na fronteira, né, entre a Guiana Francesa e o Brasil, entre o estado do Amapá. Aqui eu já tinha feito trabalho lá, né, nessa região. É um estuário muito interessante aqui no mapa, né? É bem particular. É um estuário, ele é retilíneo e também ele é rochoso, tá? Então, é bem provável que ele vai
nós vamos ter resultados muito diferentes dos estuários que nós estamos trabalhando. Eu queria também, nesse projeto que vai iniciar em 2021, se Deus permitir, nós estamos aí, vamos contar com o apoio de um colega francês, tá? Para facilitar, porque, só para dizer para vocês, para navegar o rio, né, nós temos que navegar apenas metade do estuário, seria do lado brasileiro. E a outra, praticamente a fronteira, fica bem no meio, certo? Então, o rio é dividido entre a Guiana Francesa, do lado esquerdo, e o Brasil, do lado direito. Então, essa é uma particularidade, por isso que a gente está estratégico também, por isso que a gente queria apoio desse colega. Ele praticamente ele faz uma ponte entre a França e a Guiana Francesa, onde me encontrei com ele várias vezes aqui em Caiana. Essa é uma dissertação de mestrado a Tainá é uma bolsista do MCT, certo? Queria ressaltar isso, tá? Ela está presente nessa apresentação, nessa nossa reunião aqui, e ela está trabalhando aqui no estuário do Rio Pará, tá? Aqui, praticamente, nós estamos vislumbrando no final de 2020, teremos já as simulações e talvez aí alguns valores sobre a densidade energética aqui no estuário do Rio Pará. Então, a gente está praticamente isso. Também eu queria ressaltar que a Tainá está fazendo um treinamento, um curso, Rossmann, que sempre ele nos dá esse apoio. Eu queria até agradecer o apoio do professor Paulo Rossmann, da UFRJ. Aqui também, esses são os trabalhos já, não tivemos tempo, né, para botar esses artigos, né, em revistas, né? Então, a gente está aproveitando esse período, né? Esse trabalho também fica no Caeté, estuário do Rio Caeté, já foi feito, e também nós estamos tentando, estamos aí, só depende aí de tradução de inglês para envio. Aqui foi um estuário, aqui nas reentrâncias paraenses, é muito interessante, aí identificamos até velocidade corrente até 3 metros. Falta também, vamos tentar colocar a densidade energética e publicar esse artigo. Também esse outro artigo, aqui no Maracanã também temos todos os resultados da modelagem, falta só a densidade, tá? Falta só a densidade energética e, finalmente, a gente queria realmente produzir esses artigos. Aqui é uma ideia a partir de esse objetivo nosso do grupo, né? A gente queria aqui no norte verificar em fazer uma amostragem a nível da Amazônia como toda, né? Em trabalhar nos estuários e pegar algumas amostrar algumas do Oiapoque até Parnaíba, tá? Então a ideia e isso vai depender também da entrada dos alunos, né, de pós-graduação, e a ideia é desenvolver novas prospecções, principalmente em regiões de macro e hipermaré, tá? Focando a geomorfologia, modelagem hidrodinâmica e potencial energético nas reentrâncias paraenses, maranhenses e também litoral lamoso do Amapá. A gente está recuperando alguns dados de 2018, inclusive na região nesse litoral na região do Flechal, bem próximo do canal do Varadouro, né? E aí onde foram aí mapeadas amplitude de até 10 metros de altura. Nós temos até mapa batimétrico e também todas essas condicionantes meteorológicas, e vamos ver se a gente consegue produzir pelo menos alguns dados preliminares nessas regiões. Aqui, terminando então a questão das marés, aqui são energias oceânicas das correntes
oceânicas, tá? Aqui nós podemos observar aí o mapa das correntes superficiais, onde nós podemos ver aqui que na região no Atlântico Sul, né, todas essas correntes, né, eu queria lembrar que nós mapeamos também durante 10 anos essas regiões, mas aí até agora não exploramos esses dados, nós fizemos aí alguns pontos dessa corrente costeira norte do Brasil, mapeamos com a DCP as correntes, né, que fica praticamente a 200 quilômetros, essa corrente costeira, ela bordeja a quebra do talude, e isso também vai depender de alunos. Esperando 2021, teremos novos alunos, né? Aqui são os equipamentos que a gente tirou da Marine Current Turbine, a título de mostrar esses equipamentos, e aqui mostrando em detalhe a corrente brasileira e a corrente costeira norte do Brasil. Então, tem um potencial aqui no Brasil, tá? Aqui seria praticamente, mostrei aqui, coloquei aqui um perfil da temperatura da água do mar. Queria lembrar que durante 10 anos nós mapeamos aqui na Zona Econômica Exclusiva Norte, trabalhamos e mapeamos vários parâmetros, entre parâmetros físicos, tem outros parâmetros que nós mapeamos aqui, para você ter uma ideia, né? O perfil vertical da temperatura, nós passamos na superfície de 28 graus até 30 e até praticamente 6,5, né? Para uma OTEC que precisa 20 graus, então aqui nessa planta, né? Essa planta da energia térmica oceânica, fica em Hawaii, que está aí operante, aqui ela precisou praticamente de 1.000 metros para buscar temperaturas baixas. E no norte aí temos, você precisa apenas 500 metros para buscar a profundidade, para obter uma diferença térmica de 20 graus Celsius. Tá? Então, esses dados também nós temos. Tá? E aqui também são o gradiente de salinidade. Aqui, lembrar que nós estamos estuário do rio São Lourenço, no Canadá, e o Canadá tem aí várias usinas, né, várias plantas, tá, que está aproveitando esse gradiente de salinidade aqui nesse estuário. Esse estuário é uma coisa interessante, eu ministro uma aula para pós-graduação aqui, muito interessante, sabe, geomorfologia de grandes rios, e nós costumamos estudar todos os maiores rios do mundo, né, incluindo aqui do Brasil, e o São Lourenço, ele nasce no lago, de um lago aqui na região dos Estados Unidos. E aí deságua, né, aqui nós estamos no trecho do estuário dele, tá? E aqui uma planta que está em operação aqui, né, uma das plantas que está em operação, aproveitando, né, a diferença entre água doce e água salina. Aqui é um trabalho, né, que foi realizado, peguei somente a tabela, né, para mostrar as potencialidades, e em destaque o Rio Amazonas, tá? Com 20.800 megawatts aqui na região, e em seguida, né, La Plata, Congo, Angola, Yangtze, o Gange, Mississippi e Colômbia. Então, tanto no gradiente térmico como no gradiente de salinidade, realmente um potencial. Eu não vou esquecer também eólico offshore, turbinas, né, também o que identificamos que estão entrando, é bem provável que vão entrar daqui para frente projetos, né, vocês sabem melhor, de turbinas eólicas offshore no Brasil. E aqui, a título de exemplo, né, em 2016, praticamente para a Europa, né, o número de turbinas eólicas offshore era de 3.000, quase 3.600, distribuídas em 81 parques, em 10 países. Isso aumentou praticamente, aí, com potencial mais de quase 19.000 megawatts de energia eólica offshore em operação.
e mais 50% no Reino Unido e quase 40% na Alemanha, e o resto são países como Bélgica que entraram explorando esse tipo de energia. Bélgica, Dinamarca, Espanha, Suécia e França. Aqui uma imagem dos campos eólicos, e aqui uma coisa muito interessante, essas plantas, essas estruturas, né, vão permitir a fixação de espécies que vão se estabelecendo, né, e bem provável, né, serão viveiros praticamente antrópicos que vão, isso é mostrado também para as plantas de exploração de petróleo offshore. Aqui a energia também eu queria mostrar, compartilhar isso, né? Também na energia da maré não é de hoje, tá? Já no século IX, né? Século no Portugal se usava isso, é uma técnica simples, usando dentro do próprio estuário, uma técnica simples, uma roda d'água, né? E para movimentar, produzir aí para finalidade de moedas. Aqui no século, uma coisa interessante, achei isso recentemente, né? Até no século XX, foram descobertos aqui no estado do Pará, na região, engenhos de cana-de-açúcar que utilizam a energia das marés para girar suas moedas. E tem muito, fiquei realmente abismado aqui. Aqui fica o engenho de São José, é bem próximo de Belém, do Pará, no Igarapé-Mirim, no estado aqui do Pará. Trabalho dos arqueólogos, tentaram resgatar essas informações, é um sistema motriz movido a maré, na região de Igarapé-Mirim, bem do lado. Tá? Então, geralmente, é importante dizer, a água da maré, ela fertiliza as margens. Tá? Então, durante a pré-mar, tem uma barragem que represa a água, enchendo o Igarapé, o canal de maré, estão vendo aqui, né? Certo? Represa essa maré, esse canal foi escavado, né? Até o engenho, né? Aqui nessa região, e na vazante, durante a vazante do próprio estuário, né? Então, libera essa água para girar essa roda acoplada à moeda de engenho aqui no número 4. Tá? Então, uma engenhoca, né, muito interessante. Tá? Isso tem um trabalho muito, muito bom dos arqueólogos, onde nós podemos perceber cada ponto dessa é um gênio. Tá? Mostrar que realmente a região era muito bem... pessoal, na época, né, as populações anteriores, né, usavam muito esse padrão, né, esse tipo, né, que é uma planta, aqui uma rapidinho aí, uma estampa, né, da obra do Alexandre Rodrigues Ferreira, né, que tem o nome dele no museu aqui de Belém, certo? Engenho de cana de açúcar movido por roda hidráulica, por maré. Tá? E aqui uma planta, aqui uma ruína de Murutucu, bem próximo à nossa Universidade Federal do Pará, bem perto, né? Um dia, se vocês vêm para o Pará, a gente teremos a oportunidade de visitar essas ruínas de Murutucu, aqui na região de Belém. Aqui o sistema motriz, né? Isso é um trabalho dos arqueólogos que conseguiram resgatar toda a planta. Tá? Aqui a planta vertical, planta seção transversal, lateral, a planta baixa, e aqui no final aí engenho também, aí na ilha do Marajó também foi descoberto um engenho de Santana, aqui na ilha do Marajó, feito realmente tijolo mesmo, né? Aproveitando hoje, logicamente, uma ruína, são ruínas, mas é um engenho que estava conhecido como engenho de Santana, que aproveitava a maré para os moinhos aqui da região do Pará. Bom, aqui alguns dados, né? Não é novidade, né, para nós, né, que a zona costeira do Brasil, os estados costeiros são 17, ocupam praticamente 63%, são litorâneos, do Amapá até o Rio Grande do Sul. Nós temos aí 280 municípios,
praticamente 5% dos municípios são defrontantes ao mar, e tem uma população hoje de 33 milhões, mais de 33 milhões, né, representando quase, desculpa, 18% da população do Brasil. Aqui nós temos aí, mostrar a rede portuária, né, uma questão econômica, né, para a logística, tem uma rede portuária muito interessante, praticamente do Oiapoque até o Chuí, tem portos oceânicos e portos estuarinos e portos fluviais. Que também é interessante mostrar isso, né, também, que nós temos aí vários blocos, né, hoje tem mais de 350 blocos petrolíferos, reservas provadas, né, em óleo mais de quase 13 bilhões de barris, gás natural 370 bilhões de metros cúbicos, e o Brasil o 10º maior produtor praticamente da América Latina. Bom, o espaço físico costeiro, aqui nós temos, só para ter uma ideia, mostrar que o oceano sempre teve um papel importante, né, na história desde o descobrimento, certo? Temos aí, tem uma história muito, o Brasil tem uma história muito ligada ao Oceano Atlântico, tá? Então, aqui mostrando esses mapas do descobrimento, né? Tem, interessante, abrir uma parêntese, 3 anos atrás, tinha um professor da Arábia Saudita que veio no Brasil e fez aí várias apresentações, incluindo no São Paulo, inclusive na Universidade Federal do Pará, e é uma coisa muito interessante, mostrou, ele está fazendo pesquisa, né, nos documentos históricos, certo? Antes do descobrimento, né, e ele identificou, de fato mostrou para nós que tem uma presença, ele diz que o Brasil já foi descoberto pelos árabes. É uma coisa muito interessante, bem provável. Ele fez aí até um vídeo, né, sobre isso, né, ao longo, só que essa descoberta, né, os árabes eram mais interessados nos negócios, no comércio, né? Então, essa é uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês, tá? Aqui o Brasil tem uma faixa litorânea espetacular, certo? Vamos ver daqui a pouco alguns detalhes e espaços jurídicos que eu vou falar um pouquinho mais para frente, no Atlântico Sul. Então, aqui em cinza, né, nós podemos observar a nossa plataforma continental bastante extensa, certo? Quando nós chegamos no Nordeste, ela fica bem retrecida, né, menor, e aumenta em direção à região sul-sudeste. O litoral é um litoral espetacular, de mais de 8.000 quilômetros, que vou mostrar algumas características de uma maneira muito rápida, né, que vão mostrar essas morfologia realmente típica e é muito interessante, né, até para mostrar também que no litoral tem várias baías, várias baías aqui no Brasil, que são bem prováveis, né, locais propícios para energia oceânica. Aqui à esquerda seria a Baía de São Marcos, aqui a Baía de Todos Santos no meio, né? E aqui a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Aqui, esses perfis são muito interessantes para mostrar a morfologia, né, típica promissora, né, aqui no Brasil. Aqui no norte nós temos uma plataforma imensa, tá? Realmente bastante imensa. Temos aí um gradiente razoavelmente suave, né, moldado pela sedimentação
do rio Amazonas, e na medida, né, que a gente vai para o Nordeste, essa plataforma vem diminuindo, né, e aparece, então, essas cristas, essas cadeias de montanhas, né, submarinas, que são super interessantes, né, aqui, Atol das Rocas, Fernando de Noronha, tá? Parece um vazio, né? São super interessantes e aqui também, aqui na Bahia, né? E aqui nesse perfil bem particular, a gente observa a cadeia Vitória Trindade, nós podemos observar a ilha de Trindade, ilha de Martins e Vaz. E lá no Platô de São Paulo, mais para baixo. Tá? Pedro, São Paulo é uma área super interessante, muito interessante, e até coloquei os painéis solares, né, que necessita de energia. Nós temos muita onda. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a Marinha do Brasil durante quase 10 anos. Era membro, né, de uma comissão, chama-se Comissão Ambiental do Arquipélago São Pedro, São Paulo. O nosso papel era desenvolver projetos e verificar projetos, né, nessa região, projetos multidisciplinares, desde a pesca até energia solar, etc. Justamente para a manutenção desse arquipélago São Pedro, São Paulo, né? Porque na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, para você integrar uma ilha, um arquipélago, um arquipélago oceânico, você tem que morar, certo? E aqui não tem moradia. Então, a Marinha do Brasil teve a ideia genial de implantar uma estação de pesquisa, tá? E aí nós ficamos praticamente 10 anos fiquei pessoalmente 10 anos como representante do subcomitê da região norte, nesse comitê da Marinha do Brasil, justamente para manter esse arquipélago habitado, certo? Por pesquisadores e alunos que se revezavam a cada mês, a cada 30 dias, as equipes, né, vão para lá, permanecem, né? E aqui estou mostrando à esquerda, né? Temos aí a necessidade aqui são painéis solares para abastecer tem 2 casinhas, tá? Uma região super interessante, eu guardo excelentes lembranças dessa região fantástica. Aqui são as condicionantes oceanográficas, tá? Então, já foram mostrados a temperatura, né? Temperatura aqui na região tropical 28, 30, praticamente o ano todo, né? Aqui é a salinidade, tá? A salinidade na superfície, tá? Na superfície do mar. E aqui nós podemos observar, então, aqui a foz do rio, principalmente a foz do rio Amazonas e a foz do rio aqui na Argentina, Rio da Prata, tá? Onde temos, então, praticamente uma cunha do rio Amazonas, né, que provoca, né, um rebaixamento da salinidade, né, nessa região. O que tinha comentado anteriormente, tá? Aqui o vento já foi mostrado também, mostrar o vento, né, aqui nessa região, aponta um potencial praticamente interessante aqui nessa região, né, norte e nordeste. O colega Felipe, né, o professor Felipe, e aqui a circulação oceânica superficial, tenho comentado antes, né? Então, sobre as correntes oceânicas frias nos polos, nas regiões polares, e as correntes quentes, né? Que nós temos aí, então, aqui nessa região. Tá? Então, não tem dúvida, né, que isso é um futuro potencial, certo? Aqui no Atlântico Sul.
E aí não vamos esquecer a maré na costa do Brasil, tá? Então vamos aumentar um pouquinho, né? Aqui subir um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Então nós podemos observar ocorrência da micromaré que vem da região sul, tá? Do Uruguai, do Rio Grande do Sul. Na medida que a gente está subindo, né? A maré vai aumentando de altura, tá? Mesomaré aqui na região nordeste, né? E chegando no norte nós temos praticamente as supermarés, a maré, macromaré e hipermaré, aquela que chega, eu comentei, né? São medições que nós fizemos aí na costa do Amapá de até 7 metros nessa região, na zona costeira lamosa. Tá? Então, é um potencial tremendo, né? Potencial tremendo que a gente... então, em função disso, né, a gente procuramos, então, o que nós vamos achar em termos de legislação, em termos de ações perante esse potencial que nós temos. Essa foi realmente uma das justificativas diante desse cenário promissor. Qual é a legislação que a gente vai encontrar? Lembrando que a legislação é muito importante, tá? Para a gente avançar. Eu queria também, importante também, né, nós estamos aí, a ONU, né, em 2015 e 2016, né, desenvolveu essa agenda para o desenvolvimento sustentável, né, onde nós aqui, nos países, estão tentando se adequar. Também no Brasil já iniciou essa adequação. Então, esse aqui vou mostrar isso, né, que são algumas lembranças, né, que em 2015, né, líderes representantes da sociedade civil, né, iniciaram um super plano, né, uma agenda para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem paz e prosperidade. Essa agenda ela afirma para guiar o mundo em direção ao caminho sustentável, então é necessária uma ação ousada, transformadora. Tá? Esse é o caminho. Então, essa agenda, né, foi bastante baseada e se reflete também aqueles desafios que foram elencados no Rio +20, né, na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro, em junho de 2012, né? Todo mundo se lembra disso, né? E nesse plano nós temos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas que demonstram, né, a ambição mesmo da Organização das Nações Unidas. Tá? São 17, né? Então, praticamente aqui seria aquele plano do Rio, a meta 7, certo? Criação aqui, esses 17, não vou falar de todas elas, vou focar apenas que interessa o NCT, certo? Então, aqui em 2012 já tinha essa meta 7, né? Garantir a sustentabilidade ambiental, 7A, integrar os princípios de desenvolvimento sustentável às políticas e programas dos países para reverter a perda de recursos a meta que mais se adequa aos recursos energéticos oceânicos. Assim, são as 17 metas, tá? As 17 estão todas elas, eu não vou falar de todas elas, tá? De uma maneira rápida, né? Eu vou focar principalmente o objetivo 7, objetivo 7, tá? Assegurar o acesso confiável, sustentável e moderno e a preço acessível à energia para todos, todas e todos. Então, a ONU tem até 2000, todos os países têm até 2030, daqui 10 anos, daqui a pouco, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviço de energia. Até 2030, também aumentar a participação da energia renovável na matriz energética global. Isso é muito bom para nós. Tá? Também dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética. Também, para isso, nós precisamos reforçar a cooperação internacional,
acessar a pesquisa e tecnologia de energia limpa, certo? Incluindo as energias renováveis, promover investimento, infraestrutura, energia, tecnologia de energia limpa e, finalmente, né, expandir a infraestrutura, certo? Infraestrutura, né, aqui é muito interessante, para o fornecimento, modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços, energia modernos, sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento, em particular naqueles menos desenvolvidos e, sobretudo, né, naqueles pequenos estados insulares que têm dificuldade, não têm realmente outras fontes, né? Então, tem praticamente que pode usufruir de fontes, fonte aí de energéticas aqui sobre renováveis, tá? Então, aqui é o sétimo, tá? Sétimo que nos interessa, né? E aqui a gente focou, né? Nós fizemos uma varredura, no caso, né? A nível do governo federal e a nível do governo estadual, para pegar a temperatura, certo? Para ver como é que o governo está enxergando isso, né? Através dessa logística, tá? Aqui eu fiz uma síntese, não consegui, não vou, senão eu vou falar o dia inteiro sobre as leis, escolhemos só apenas alguns, mas inicialmente eu queria destacar, inicialmente, essa é a grande sacada no Brasil, a Amazônia Azul, lembrar no dia 11 de 11, né, 11 de novembro, é o Dia Nacional da Amazônia Azul, certo? Em homenagem, essa é uma lei, tem 13.187, em homenagem à nação brasileira, da nação brasileira ao mar que nos pertence, a Amazônia Azul, certo? Então, a Marinha do Brasil tem por objetivo conscientizar o Brasil, o brasileiro, sobre a importância do território marítimo. Nesse ponto, eu queria destacar, na época eu era coordenador do subcomitê da região norte do programa Revisê, levantamento potencial dos recursos vivos aqui na região. A gente tem, e aí um belo dia o comandante Luiz Carlos, que estava envolvido, né, em 98, em 1998 eu era no Internacional do Mar, e também tinha uma grande evento no Portugal, e era necessário, o Brasil estava começando com o Revisê, então chamou uma atenção, e o Brasil queria realmente levar uma exposição, era exposição universal em Lisboa. E o Brasil realmente levou a Amazônia Azul, levou o programa Revisê, nós participamos, levou o programa, realmente foi muito elogiado em Lisboa, e uma coisa muito interessante, abrir uma parêntese, porque eu participei de uma forma direta, comandante Luiz Carlos, organizamos seminários, eu organizei seminários em Belém, o tema era a importância do mar para os brasileiros. E aí teve vários seminários no Brasil, Belém, se não me engano, Pernambuco, Recife, Ceará, se não me engano, Rio, e outras regiões também do sul, em Brasília também. E a experiência minha, né, em Belém, nós organizamos, até gravei tudo, até hoje não consegui botar adiante esse material, esperou um dia, né, colocar para o público, né, esse material. E aí, dentro do seminário, a pessoa que entrasse, nós fizemos uma divulgação muito boa aqui na região, e a pessoa que entrasse, seja professor, seja pescador, tinha praticamente pessoas de todos os horizontes, tá? E a pessoa que entrasse no seminário durante 3 dias, ele teve que responder um pequeno questionário que praticamente vai gastar 30 segundos. Qual é a importância do mar para você, para aquela pessoa? E aí, no final, né, entregamos esses formulários para o comandante, na época, né, e no final percebeu realmente que o Brasil esqueceu que tem um oceano, que tem um espaço marítimo, que tem um espaço marítimo brasileiro. Então, praticamente, todas essas respostas não passavam do litoral, éramos toda praia, não terminava praticamente na praia.
Então, tinha uma percentagem muito pequena, certo? Menor que 5%, né? Que enxergavam o Brasil no Oceano Atlântico. Então, isso chamou muita atenção à Marinha, né? E acabou produzindo, né? A grande sacada, essa grande chamada, né? Que é Amazônia Azul. Eu queria lembrar também, se você vai no IBGE, eu sempre converso, né, com meus alunos, com as pessoas. Se você vai no IBGE, você vai identificar lá a superfície do Brasil e 8.500.000 quilômetros quadrados. Mas, na prática, né, nós temos 13 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 13 milhões de quilômetros quadrados. Então, essa é a ideia. Nós esquecemos o mar. Nós temos que ocupar esse espaço. É um oceano, é um Brasil da Amazônia Azul. Tá? Então, eu queria colocar isso, né? É um espaço que tem um cunho político, estratégico, né? Que envolve todos esses espaços. Tá? E aqui a legislação é disponível sobre energia, né? Aqui, né, renovável no Brasil. Eu queria iniciar, eu só seleciono alguns deles, tá? Não vou vou correr rapidinho, né? Aqui no decreto 8.437, que trata do licenciamento ambiental, certo? Então, tem também na Olha foca também usinas eólicas, no caso para não esquecer, usinas, no caso de empreendimento e atividade offshore em zonas de transição terra e mar. Certo? Vocês vão perceber, ainda não temos uma legislação própria para os recursos oceânicos, energéticos oceânicos. Tá? Aqui também, nós temos também no Brasil, tem o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, essa é a Lei 9.478, que cria o órgão de assessoramento do presidente da República, certo? Sobre essas questões, né, energias renováveis, entre outras. Tá? Então, aqui tem todos os ministros, esse grupo, né, formado geralmente o ministro de Minas e Energia, né, que gerencia, né, esse conselho, né, tem ciência, tecnologia, planejamento, fazenda, meio ambiente, comércio, casa civil, integração nacional, agricultura, distrito, tem sociedade civil, também representante brasileiro especialista em matéria energética, presidente da empresa de pesquisa energética, etc. Passando, né, que o projeto Lei 3.924 da Câmara dos Deputados, que estabelece incentivo na produção de energia a partir de fontes renováveis. Então, existe facilidade, certo? Existe realmente facilidade aqui no artigo 1 e no artigo 2, ele mesmo, né, diz aí, para fins desta lei, ficam estabelecidas as seguintes definições: fontes alternativas renováveis de energia, né? Todas elas, eólico, solar, geotérmico, hidráulico, biomassa e também dos oceanos. Tá? Então, também biocombustível, né? Então, é uma coisa muito interessante, tá? Aqui é lembrar também para nós, né? Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, aqui foi criada a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Lembrar, isso é muito importante, queria abrir também uma parêntese, né? É importante as instituições de pesquisa, ensino e pesquisa. Tá? Também recordo que eu criei, pessoalmente, em 1999, com o início, o curso de oceanografia aqui em Belém. Então, eu posso testemunhar a situação antes do curso e depois do curso. Tá? Antes do curso, eu chamava de deserto oceânico. Não tínhamos informação. Não tínhamos informação, tínhamos apenas informações oceanográficas somente no litoral, certo? Porque é fácil de ir no litoral. E tínhamos algumas operações que foram onde nós participamos, mas eram operações efêmeras, certo? Hoje não. Hoje, com a implantação da oceanografia ao longo do Brasil,
e na Amazônia, né? Também lembrar também na Universidade Federal do Maranhão, passamos, não é mais o deserto oceanográfico. Hoje nós temos informação, certo? Logicamente está faltando informação. Então, o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação em 2012 e 2015, trouxe esse plano, tá? Lançou essa estratégia nacional, certo? Objetivo, né? Tem 5: redução da defasagem científica e tecnológica, ampliação das bases para a sustentabilidade ambiental e desenvolver uma economia de baixo carbono, certo? Então, já se pensava, o MCTI já se pensava nisso. Também consolidar novo padrão de inserção internacional do Brasil. E superação da pobreza, redução das desigualdades sociais e regionais. Também tivemos outro plano, né? Plano que está operacional agora, tá? Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para Energias Renováveis, 2018-2022, tá? Que atua principalmente nessa área, né? E a temática, né? Objetiva, estratégico, fomentar a pesquisa e desenvolver tecnologias e inovação nas cadeias produtivas de energia, que está praticamente focando o que nós estamos fazendo, né, no INCT. Então, promover conhecimento científico, desenvolver tecnologias em fontes renováveis, geração de energia elétrica, criar, ampliar, fortalecer redes de pesquisa, né? É isso que nós estamos fazendo, né? Parcerias públicas, privadas nas temáticas da energia. Logicamente, tem outras temáticas também. Só estou focando a temática da energia, tá? Então, aqui também tem outras, né? Eu vou passar, que já falei muito, né? Aqui também, o Ministério da Ciência e Tecnologia está se adequando também naquelas metas aí da Organização das Nações Unidas, tá? Então, até 2030, manter elevado a participação da energia renovável na matriz energética nacional, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologia de energia limpa, incluindo energia renovável. Promover investimento, infraestrutura, aquilo que a gente falou, tá? Então, aí tem outros, né? Aqui seria a 7, tá? Próprio Ministério, só para mostrar que realmente não é um fato isso, tá? E aqui, ODS, né? Aquela meta, né? 9, fortalecer a pesquisa científica e melhorar a capacidade tecnológica das empresas, incentivando a inovação até 2030 e empregar conhecimento científico e tecnológico. Então, tem uma série de metas, né, que vou passar rapidinho, né, só mostrando, né, alcançar uma gestão sustentável, né, com maior taxa possível das energias renováveis, incluindo também energia. Destacar também, a nível técnico, né, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, ele também oferece serviço, consultoria, mas também tem um treinamento. Ele forma técnicos em sistema de energia renovável, certo? E o curso técnico, sistemas de energia renovável, mas principalmente solar, certo? Solar para apoiar essa cadeia que está realmente crescendo no Brasil, solar e eólico, tá? Programas, né? Também Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, certo? Então, não vou falar sobre isso, porque que formar rede de pesquisa, consolidar parcerias, etc. Tá? Aqui nosso INEOF, certo? Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia das Energias Oceânicas e Fluviais, com parceria, né? Da UFMA, CNPq, Itajubá, Santa Catarina, UFRJ e a UFPA. Aqui também, né, um caso muito interessante, no Ministério da Defesa, né, na portaria 120 de 2020, certo? Do Ministério Brasileiro da Defesa, aprova o programa naval, tá?
também no artigo, aumentar a utilização na Marinha do Brasil de energias renováveis e reduzir o uso, porque eles usam muito, né? Tem navios, tem várias bases, tá? E usa muito combustível fóssil nas matrizes. Então, a ideia, né, dessa portaria é reduzir o uso, porque tem uma fatura a pagar no final do ano. Reduzir o uso de combustíveis fósseis nas matrizes energéticas utilizadas na Marinha do Brasil. Tá? E aí também as oceânicas estão também incluídas, e para tal, né, o Ministério da Defesa ele tem uma comissão interna de conservação e energia da Marinha que cuida disso. Tá? Tem essa portaria, né, que recria essa comissão, tem o Comitê de Gestão de Energia, Eficiência Energética, Núcleo de Gestão, tem o Núcleo de Gestão de Energia e Eficiência Energética em cada complexo naval, certo? Cada complexo naval tem esse núcleo, né? Então, o Ministério da Marinha, né, brasileiro, precisa realmente desse complemento, né, dessa energia. Citar também na Comissão Interministerial dos Recursos do Mar, eu tenho participado desde praticamente 90, né? Desde 90, né? Comecei a participar da comunidade desses planos, são planos, chama-se Plano Setorial para os Recursos do Mar, e a cada 4 anos, né? Como se fosse uma folha de bordo, tá? Um plano a ser seguido, tá? Onde praticamente a sociedade brasileira participa e nesses planos, tanto as universidades, Marinha, ministérios, etc. E aí vem desenvolvendo, né? Colocando as demandas que seriam interessantes a serem seguidas. E aí dá para ver nesses planos todos, né? A evolução, tá? A evolução desde o primeiro plano, tá? Até nós estamos praticamente hoje no plano nono, 2016, 2019, né? E vocês podem observar nesse último, né? Energia, promover pesquisa para conhecimento, avaliação, desenvolvimento de uso sustentável, potencial biotecnológico e energético dos recursos marinhos, tá? Sugerir, aí também é interessante, sugerir a atualização da legislação brasileira, né? Isso é importante, sobretudo para energia renovável oceânica, e esse papel nosso, que é nosso, no formação continuada de recursos humanos em ciências do mar. Tá? Então, aqui, isso é importante que foi colocado, né? Os recursos não vivos não abrangem somente os recursos minerais, entre outros, mas também os recursos energéticos, né, que vêm do aproveitamento das marés, ondas, corrente, vento, gradiente térmico, entre outros. Tá? Então, esse foi muito importante. Aqui o Conselho do Meio Ambiente também, através do Ministério do Meio Ambiente, através dessa Lei 9.433, também criou aí o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e nesse artigo, né, para colocar em evidência a outorga e utilização dos recursos hídricos para fins de geração energia elétrica. Então, por exemplo, né, qualquer empresa que quer usar um determinado trecho do rio, determinado trecho do estuário, ela precisa solicitar a outorga, certo? Ou seja, a nível federal, a nível estadual, existe uma distribuição nesse sentido. Tá? Então, existe aí, tem uma lei justamente para outorgar o uso daquela água, outorgar o uso daquele trecho do estuário. Por exemplo, nós queremos usar o canal do Bacanga, né? Então, nós precisamos da outorga do meio ambiente do estado do Maranhão ou do IBAMA para isso, certo? E aqui, eu coloquei aqui, né, algumas, eu vou fazer uma varredura, né, rápida na legislação sobre energias renováveis oceânicas nos estados brasileiros, tá? Do Iapoca até o Chuí, não vou colocar todos os estados, tá? Porque vai ser demorado, né? Então, nesses 17, né,
coloquei apenas alguns para mostrar justamente o nível, né, em que nós estamos em termos de legislação, começando pelo Rio Grande do Sul. Em 2016, o governo do Estado do Rio Grande do Sul colocou esse decreto 53.160, que cria esse Programa Gaúcho de Energias Renováveis. Tá? Então, no artigo, né, geração e consumo, fica instituído esse programa para incentivar a geração, consumo de energia elétrica com base em fontes renováveis. Então, essa é uma coisa muito interessante. E no artigo 2 já podemos observar, além daquelas fontes que estão realmente entrando hoje com força, né? Solar, eólico, hidráulica, biomassa, geotérmica, ainda não, e a energia das marés, maremotriz, tá? E eles têm lá no estado, né, tem um comitê gestor que cuida disso, tá? Que é gerenciado pelo secretário de Minas Energia. Então, praticamente, a maioria das secretarias participam desse comitê. O Paraná também tem um programa paranaense de energias renováveis, tá? Decreto 8.673, tá? Artigo 1, promover e incentivar a produção, consumo de energia oriunda de fontes renováveis. E aqui, para fins desse programa, o que nós entendemos por energia renovável, né? Energia elétrica, né? Então, térmica, né? Então, tem contida, né, em combustível líquido, gasoso, né, que tem origem resíduos orgânicos, vegetais da agricultura, urbanos, gastronomia, dejetos de animais, resíduos de abate, etc., né? Energia elétrica gerada a partir de aproveitamento da força eólica e solar. E via placas voltaicas, não temos, a energia oceânica não está sendo contemplada aqui nessa região. Tá? Vou passar para Santa Catarina, né? A terra do nosso colega Felipe, lei número 17.909, né? Do 27 de janeiro de 2020, é muito interessante, no artigo, né? Ele institui o selo verde vida, tá? E aqui no nono, né, tem uma série de coisas aqui no emprego, favorecendo, né, o emprego de fonte de energia limpa e renovável nos processos de produção. Então, é interessante esse selo verde, né, para as empresas fomentar, né, fomentar energia limpa, renovável, né? Então, quem tem selo verde, né, tem uma série de facilidades, por exemplo, né, divulgar a marca, divulgar o projeto, divulgar os serviços, tá? Então, esse início é muito bom, certo? Para a nossa legislação. E aí é muito interessante, né, para nossos colegas do Rio, governo do Estado do Rio, nesse projeto de lei 4.007 de 2018, ele dispôs sobre mapeamento das zonas litorâneas para instalação de usinas de energia maremotriz no estado do Rio de Janeiro, tá? Muito interessante, tá? Então já temos aí, pelo menos a maré já foi contemplada, tirando fora da energia eólica e solar, temos aí no Rio, né? Então, São Paulo também, lei número 640, desculpa aí, coloquei aí, instituir programas de incentivos a fontes alternativas de energia elétrica do estado do São Paulo, um início muito bom, certo? E tem muitas leis ainda que nós estamos processando, tá? Então, estou colocando apenas para a gente ter uma noção a nível do Brasil. E também, ó, já em 2009, já as usinas maremotrizes foram contempladas como energia renovável. Espírito Santo, mesma linha aqui, o litoral do Rio de Janeiro, né, projeto de lei 453, sugere o mapeamento do litoral capixaba, visa a instalação de usinas maremotriz, utilizando de barragens, turbinas e a força d'água. Tá? Então, é um Estado, né, que está praticamente, os Estados são os poucos, né, estão aderindo, né, essa energia.
Aqui, Sergipe, né, 233, Lei 233, cria a política estadual, 2017, recente, cria a política estadual de incentivo à geração e aproveitamento de energia solar. Tá? Então, somente para o solar. Mas aí estou imaginando, né, isso não vai demorar muito. Paraíba também, solar, eólico, né, logicamente tem uma força crescente, eólico e solar no Nordeste do Brasil. A Lei 10.720, né, institui a política estadual de incentivo à geração e aproveitamento da energia solar e eólica também. Fiz questão de colocar essa legislação para a gente ter noção, né, como é que está balançado, né, como que está balançado, essas leis estão balançadas aí a nível do Brasil. Esse é o eólico, né, mas também estimula, né, no artigo 2 também, a política estadual incentiva, né, o uso de fontes renováveis de energias também no estado. Aqui, Pernambuco também, tá? Decreto 33.029 de 2009, né? Também no artigo 2 dele, né? Desse decreto, nós podemos observar a entrada, né? A entrada, ela contempla energias limpas renováveis. Então, imagina, né? Tudo pode entrar nesse item, tá? Rio Grande do Norte também institui em 2017, Lei 10.163, a política estadual geração distribuída com energia renováveis no estado do Rio Grande do Norte. Também, tá? Então, fomenta, né, para fomentar pequenas usinas de pequeno porte, né, usando energias renováveis, tá? Então, são leis que favorecem, né, estimulam isso, são as leis estimulam, tá? Também, né, no artigo 2, estão vendo aqui, né, energia renovável são aquelas produzidas por todas, né, e também oceânicas, né, nesse caso, gravitacional e marés. Aí temos também, né, no Ceará, também, decreto em 2019, 33.029, considera, né, a necessidade de promover, então, a geração de energia elétrica a partir de fonte renovável, energia limpa, né? Tem aí também Estado do Maranhão, aí seria no Maranhão, colegas nossos, né, daqui do Maranhão, temos uma lei em 2017, 10.762, instituir a política estadual de incentivo à geração e ao uso de energia solar. Então, esse foca para o solar. Como eu falei, ainda estamos, a nossa equipe ainda estão processando, né, muita informação aqui no Pará. Então, 1510, decreto 1510 de 2016, instituir programa de desenvolvimento sustentável do Estado para 2030. Tá? Então, é um programa focando, né, 2030, na realidade, esse programa já iniciou e algumas ações já estão sendo aplicadas, colocadas na prática, tá? Então, nesse parágrafo, né, também envolve, né, incentiva ações no plano estratégico de desenvolvimento sustentável do Estado do Pará, incluindo, né, objetivando ações para desenvolver as principais cadeias produtivas paraenses, que é a energia. Tá? Temos a energia suficiente, né, mas é importante também citar e identificar as outras sinergias que poderiam entrar. Também aí, a nível internacional, procuramos também entender como é que está na relação Brasil-país no Mercosul, certo? E no BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, temos aí muito material, como eu falei, que a gente está analisando. Eu trouxe apenas a última declaração presidencial do Mercosul sobre desenvolvimento sustentável, seria uma cúpula de 2 presidentes do Mercosul, que aconteceu em Bento Gonçalves, no Brasil, em dezembro de 2019, né?
foi ano passado, tá? E nessa carta, logo na entrada, né, promove, né, que renovar empenho em continuar em promover o desenvolvimento sustentável, certo? Conjugando crescimento econômico, inclusão social, proteção ambiental, etc, etc. Então, realmente tem uma força, né? A energia tem pegado força, né, no Mercosul, e também, né, até foi feito, né, interessante, foi feito até um selo em comemoração ao desenvolvimento sustentável, né, usando, então, o elo eólico, né, através dessa cooperação internacional fundamental para, no ponto 9 dessa carta, né, dos presidentes do Mercosul, eles destacam também a cooperação, né, para permitir aos países em desenvolvimento, né, alcançar os objetivos de um desenvolvimento sustentável, tá? Aqui o selo, né, parece que está à venda, né, para o selo do Mercosul. E também o BRICS, né, essa foi a última declaração, Brasil, Rússia, Índia, China, não é diferente, também pregam também energia renovável, né? Na 11ª cúpula dos BRICS também foi em 14 de novembro de 2019, foi em Brasília, e o tema foi BRICS, crescimento econômico para um futuro inovador, tá? E aqui nós podemos, aqui são o que esses presidentes escreveram, né? Então, reconhecemos o papel crucial da energia na promoção do desenvolvimento social e econômico, bem como na proteção ambiental, ao reconhecermos que a transição energética do país, de cada país, é única de acordo com suas circunstâncias. Nós destacamos a importância de garantir o acesso à energia limpa, sustentável, econômica para as populações. Então, nesse sentido, né, se recomenda diversificar as fontes de energia, tá? Que é fundamental para energia para alcançar a segurança energética, né? Então, buscando, né, além disso, buscar eficiência de combustíveis fósseis e aumentar a participação de energia renovável em nossas economias, incluindo biocombustíveis, energia hidrelétrica, solar, eólica, entre outras. Tá? Então, foi importante, né, ter uma plataforma, né, de cooperação também. Tá? Bom, e aqui seria praticamente algumas legislações, né, que o Brasil está fazendo, né, em termos de legislação, e aqui algumas expectativas futuras das energias renováveis, principalmente oceânicas, e lembrar que todos nós do INCT, né, participamos aqui no CGE em Brasília, tá? Nas discussões, tá? Eu participei, eu acho que 2, 3 anos atrás, tá? Junto com os colegas da UFRJ, né? Esse é o documento oficial da prospecção tecnológica no setor elétrico, né, brasileiro, tá? Então, isso é interessante, né? Aqui, indicadores da dimensão social do grupo de trabalho, geração de energia elétrica e armazenamento, mostra que, em termos de energia oceânica, aqui na geração de emprego nível 1, remuneração nível 1 e qualificação nível 1, com relação às outras fontes, né, voltaica, heliotérmica, combustível, nuclear, entre outras, né? Vamos ver o que é né, aqui. Seria baixa expectativa de geração de emprego direto e indireto, né? O que se pensa nesse momento, né? Tá? Também remuneração, baixa remuneração, mas e o que me chamou a atenção é qualificação. Para energia oceânica, a expectativa para todos, né? Expectativa de geração de emprego que demanda mestrado e doutorado, né? Especializado. Então, tem realmente discutível, né? Esse assunto. Também, achei muito interessante isso, também é um recado para nós. Tá? Aqui são a distribuição dos temas nos eventos científicos do setor elétrico brasileiro, né? Nós podemos observar, para nós é oceano, né? 0,4%.
enquanto hidroelétrica, né, energia hidroelétrica, 40,6, tá? Eólica, 18, termoeletricidade, quase 17, né, fotovoltaica, 6, hidrogênio, 5, armazenamento, soluções, nuclear, heliotérmica e oceano, nós somos aí praticamente no final, né, no 0,4. Tá? Aqui é interessante também, coloquei à disposição, contribuir para a gente ver, né, energia, aqui distribuição dos recursos hídricos, tá? No temas da geração, prospecção de energia, né? Enquanto termoeletricidade renovável, não renovável, tem 32% de recursos hídricos, né? Eólica, 10%, nuclear, 10%, hidrelétrica, 14%, fotovoltaico, energia solar, 29%, né? E nós podemos observar energia solar, nós somos um grupo muito pequeno ainda, tá? E aqui uma coisa interessante, aqui seria a ideia, né, daquele momento, né, que foram gerados, tá? Que é priorização, tá? Priorização, nós somos uma prioridade baixa para a política de médio prazo 2026. Nós somos realmente temos aí, estamos dentro da política de baixa prioridade, energia dos oceanos, e para a política de longo prazo do 2050, nós estamos com prioridade média, tá? Isso pode até mudar, né? Eu queria compartilhar isso, né? Essa foto em comemoração. Eu sou amigo da base naval aqui da Amazônia, né? E também sou amigo dos oceanos, tá? Muito obrigado para todos. Excelente palestra, Mámar, como sempre. Você é muito didático e colocou muita temática de grande interesse, inclusive para a nossa equipe que nós temos aqui de direito. Eu até coloquei um alerta aí para nós temos dois advogados, né, na rede, que é a Suelen e o Rafael, porque isso pode inspirar para eles, dentro do nosso NCT, um grupo de trabalho para a questão de jurídica. Ela está um pouquinho, como se diz, bem distribuída em muitos documentos e em muitos ministérios também. Então, para quem é um navegador de primário pela primeira vez, novato, então vai se perder em tanta legislação. Então, qual é o caminho? Qual é o mapa da mina para você, por exemplo, conseguir fazer licenciamento ambiental de um projeto desse tipo, dessa natureza? É um grande desafio. Então, esse é um caminho interessante de trabalho e de pesquisa para a nossa rapaziada formada em Direito. Eu gostaria de abrir a palavra, a discussão e dúvidas. Primeiro para Felipe. Vá, Felipe. Oi, Mamá. Um abraço antes de tudo. E eu gostei muito da apresentação. Quando você começa a falar da Amazônia, do Pará, das suas saídas de campo, a gente se dá conta de quão grande é isso aí. Diverso em termos de ambientes energéticos, dinâmicos, né? E do desafio que vai ser desenvolver essa região de maneira sustentável, né? Eu fiquei particularmente curioso para saber ali a questão das linhas elétricas nas regiões que você falou que tem potencial energético, para saber se seriam regiões independentes ou não. E nos aspectos gerais assim do trabalho que você apresentou, eu gostei muito pela questão, né, histórica, questão geográfica dos recursos, distribuição dos recursos, e depois como se abordou essa parte da governança das leis, legislação, que eu confesso, eu nunca me debrucei, mas sei que é importantíssimo organizar isso, né? E a minha sugestão fica justamente como isso, nesse livro aí que o Oswaldo está procurando
fomentar, se não chegasse a se tornar um livro, ou se for uma edição especial, né, às vezes de um journal desse aí, que isso possa ser um capítulo que faça essa análise histórica, o potencial, né, os tipos de energia, a legislação nacional, as dos estados, que eu achei interessantíssimo, né, e procurando discutir o que cada uma ali tem de positivo e deu resultado, né. A questão do selo verde aqui eu já tinha ouvido falar, né, é bacana, mas é uma questão que a empresa mesmo se autopromove, mas o que realmente faz desenvolver isso é reduzir imposto, né, que a gente sabe. E a sua palestra vai servir como grande guia aí para a gente renovar o projeto INEOF, né? Porque sempre que a gente precisa justificar o projeto, precisa dentro dessa visão mais abrangente, né, de todas essas aplicações aí importantes de desenvolvimento social e também estratégico. Eu achei bacana você mencionar as questões da Marinha. Eu acho, renovo aí a sugestão ao grupo que a gente convide palestrantes de fora, né? De repente o pessoal que você tenha contato na CECIRM. Teve uma pessoa que apoiou um programa da oceanografia que foi o Rede Ondas, que era o comandante Flávio Giacomazzi. Não sei se você conhece ele, mas é trazer pessoas que têm essa visão, né? Porque essa questão das ilhas aí é uma questão estratégica do ponto de vista da Marinha, e para a gente pode ser estratégica em termos de medições, né? Por exemplo, ali quando você mostra aqueles arquipélagos, né, inóspitos, a gente está pensando em fontes geradoras de energia, desenvolver projetos nessa região e, ao mesmo tempo, está medindo o oceano, está medindo a atmosfera e ocupando essas ilhas. Então, o grupo está mais atento a esses editais para desenvolvimento. Em relação às ODS, eu gostei muito a maneira que você abordou. A gente está muito bem encaixado na 7, mas também o que você falou, também bem encaixado na ODS 8, né? E eu acho que até na ODS 6, que é água potável, saneamento e vida na água também, porque os produtos que a gente desenvolve, né, eles vão ajudar também na gestão. Por exemplo, você desenvolve uma ferramenta numérica para a região do Maranhão, e como você está desenvolvendo ali para a região do Pará, essas são ferramentas que você pode estudar a qualidade de água e processos também oceanográficos, e isso precisa ser ressaltado nos relatórios aí do INEOF, tá? Então, fica aqui o meu parabéns, e eu acho que isso tinha que ser redigido na forma de um pequeno capítulo ou um artigo aí. Ok, Felipe, eu vou tentar responder suas colocações, obrigado. Sobre as linhas, né, elétricas, eu acho que foi semana passada, né? Você mesmo mostrou a rede, né? Existe já uma rede, né? Mas aí tem uma rede também, queria complementar. Eu pessoalmente participei de alguns projetos para ampliação dessa rede. Hoje, né, o que a gente está orientando, não passar a fazer rede elétrica aérea, né? E fazer, sim, hoje tem projetos aquáticos, certo? Então, participei em 3 projetos hoje, uma coisa muito interessante que está acontecendo aqui na região amazônica, né? Para passar os cabos elétricos de margem para outra. Então, existe aí, tem novos projetos, tem a rede que a gente viu, né? Que está disponível hoje na literatura, mas existe hoje projetos aquáticos. Eu participei 3 deles aqui no Rio Amazonas, tá? Principalmente aqui no Rio Amazonas. Fomos procurar para empresas que estão colocando, né, tentando passar, ao invés de aéreo, né, subaéreo, né, passar de uma maneira aquática, né? E isso é muito interessante. Eu tinha feito, o primeiro trabalho foi para uma empresa aqui do estado do Pará, junto com uma empresa da Suécia. E trabalhamos junto, né? Foi muito interessante, identificamos o melhor caminho. Então, existe, além da rede que nós temos conhecimento, né?
tem novos projetos aqui, tem novos projetos que vão, com certeza, vão entrar, né, se adequar essa rede já existente, tá? Sobre isso. Mas aí, o mais importante também, para nós, né, do NCT, a gente tem que prospectar, certo? Vamos ter que continuar nessa prospecção, certo? Esse é o nosso papel, né? Além de formar recursos, temos que produzir dados e informações, tá? Então, é por isso que a gente está fazendo, né, pegando parcerias aqui, para aumentar essa amostragem, a gente queria aumentar essa amostragem. Sobre o capítulo, eu acho que nós estamos aí tem duas partes aqui nessa apresentação que poderiam muito bem fazer parte, né, dessa futura, né, publicação, que é a legislação, que é fundamental. Se você não tem legislação, você não vai fazer nada. Então, essa é a legislação que já estamos fazendo uma tabulação, certo? Estamos fazendo tabulação, pegamos muitas leis, legislações, eu mostrei apenas algumas delas, tá? O grupo, né, está tentando digerir toda essa informação. Eu acho também uma coisa interessante, Oswaldo, né, colegas do NCT, uma coisa muito interessante fazer também, de mostrar esse espaço físico brasileiro, certo? Porque quando se vai entrar mostrar as potencialidades, existe uma geomorfologia promissora para isso, né? Por exemplo, as ilhas, você comentou, certo? Que eu mostrei aí, certo? No arquipélago São Pedro, São Paulo, é espetacular ali, passei 10 anos, 10 anos ali naquela região. Então, é uma coisa fantástica, né? Então, eu acho que talvez, né, em termos de produção, né, eu acho que mostrar um capítulo, né, sobre os aspectos físicos, né, como uma introdução, né, e também essa parte da legislação. Eu tenho mais de 30 e poucos anos aqui trabalhando, né, trabalhei praticamente com a Marinha do Brasil, tenho muito contato com o pessoal da CECIRM, né, então eu participo praticamente desde os anos 90, né, nos anos 90, nesse plano setorial dos recursos do mar. Então, a cada 4 anos, né, a gente tenta introduzir, eu acho que o próximo, né, vamos ter que participar, né, para forçar, né, colocar energia oceânica, né, nos trilhos, vamos dizer assim, vamos ter que entrar no oceano mesmo, não ficar na zona costeira, tá? Então, era isso, né? Tem alguma coisa, dúvida ainda? Não, muito bacana. A sugestão que eu dou é talvez junto com o Oswaldo, a gente ajudar a compor uma apresentação de slides com tudo que o Instituto está desenvolvendo nos seus diferentes aí, né, braços, universidades, e quando você for numa reunião dessa, apresentar, né? Sem dúvida. A Marinha tem a sua preocupação, né, de defender esse território, desenvolvê-lo muito bem e de se planejar, porque você imagina se começar a sair uma turbina no mar, o trabalho que eles não vão ter, de questão de navegação, questão de segurança, né? Tem diversos aspectos aí que eu acho que pode ser interessante. Não, tem outros aspectos, na realidade não falei, né? O tempo é muito curto, não é também um assunto, né? Tem toda a questão da outorga, né? Também. Para você entrar com turbina, né? Tem um longo caminho para fazer, tá? Então, tendo experiência com os portos aqui, a gente trabalha com os portos, também com empresas elétricas, né? Então, para chegar à autorização para você botar algo na água é muito difícil, não é fácil. Tem a questão também, a outorga municipal, estadual, federal, principalmente quando se trata do espaço marítimo, né? Então, aí, quando a gente já entra nesse domínio, já é outra coisa, né? Então, além disso, né, você tocou uma coisa importante, né? O espaço. Você sabe, né, que nós vamos, na realidade, disputar o mesmo espaço que os pescadores.
disputar o mesmo espaço que petróleo, entendeu? Disputar o mesmo espaço com outras economias. Tá? Eu queria dar um dado, eu tinha esquecido, né? Você me lembrou, vou tentar identificar, eu participei. Está aqui. É um dado muito interessante, que me chamou muita atenção, participei, eu vim participando de lives, de lives no exterior e aqui, internacionais e nacionais, né? Recentemente passou uma live muito interessante, seria sobre aqui como que se chama, né? A economia do mar, exatamente, economia do mar. Você sabe, né? O mar brasileiro é praticamente a terceira maior economia da América Latina. Só o mar, certo? Então, isso é realmente muito, muito grande, né? Você tem uma ideia, né? Representa isso quase 20% do PIB nacional, tá? Mais de 1 trilhão e 110 milhões de reais. Então, uma coisa realmente muito grandiosa, né? Então, que já existe aí uma atividade socioeconômicas, né? Pesca, etc. Muito jóia, essas informações aí tem que compor, né, o relatório, a renovação do INEOF, porque é o que realmente consta e justifica tudo que a gente tem feito aí, né? A necessidade de melhores e maiores investimentos. Fica como sugestão, então, Oswaldo, né, depois que a gente terminar esse round aí de palestra dos membros do INEOF, os PIs aí, de convidar atores externos, né? De repente alguém na EPE, de repente alguém no IBAMA, alguém da CECIRM, né? Às vezes eles darem apresentações aí de 15, 20 minutos para o grupo. Não, não daqueles externos que participaram agora cedo, né? Esses aí não dá, infelizmente não dá. Tá. Estamos trabalhando nisso, de ampliar os convites para trazer gente que participa fora, que está no mercado, pessoal da ANEEL, da EP, como você disse, já pensamos nisso já. Até me inspirei um pouco nos eventos que estavam sendo realizados pelo pessoal aqui do Sind Energia, aqui do Ceará. Tá? Eu queria comentar aí sobre o trabalho de Mamar. Mamar é nosso, digamos, ponta de lança lá no Pará. Tá? A gente, praticamente, da Universidade Federal do Pará, que é uma universidade importantíssima, está na porta da Amazônia, somente temos Mamar como colaborador aí. A gente está conseguindo expandir com a entrada de Gerson e o pessoal da mecânica na parte já de projeto de turbinas. Estamos com uma conversa muito bom, muito afinada. Ele já fez algumas apresentações aqui para a gente e a raiz disso já ampliamos. A partir disso ampliamos também nosso relacionamento e já incluímos também a David Wood, que atualmente um dos nossos alunos de doutorado está lá fazendo um sanduíche, que é o Hércules. Então, aos poucos vamos ampliando. Então, qualquer ideia como aquela ideia off que estamos discutindo com agora Felipe, eu acho muito bacana. A gente precisa oxigenar o grupo. Pelo seguinte, quando você monta um projeto, você tem algumas expectativas, não é? E normalmente um projeto dessa natureza é um casamento na escuridão total, como você casa por correspondência. Então depois vê que não todos têm a mesma expectativa, não todos entendem o INEOF de uma forma. Alguns entendem simplesmente uma forma de pegar um determinado orçamento, fatiar e aí eu te vejo daqui a 5 anos e te apresento um relatório, tá? Eu não comulgo com essa ideia, sou contrário, acredito que isso vai para o fracasso, que o trabalho colaborativo é fundamental, senão nós saímos do ponto muito menos na nossa linha, onde claramente
multidisciplinar. Tá? Aqui você vê a diversidade que temos aqui de profissionais. Então, nesse sentido, eu estava pensando com alguns colegas a ampliar nossas ações lá para a região do Amapá. E aí, há um tempo atrás, antes do INEOF, nós realizamos uma visita lá para a professora Valdenira, não estou me lembrado muito bem, que é do Instituto de Pesquisa do Amapá. Uma pessoa muito participante. Então, por que se olha para lá? Porque o potencial energético que está mapeado aí, historicamente, lá nessa região é significativo. Então, poderíamos pensar em criar, incentivar, estimular um grupo de trabalho com apoio nosso, especificamente pela proximidade, com o apoio de uma AMA, com a professora Valdenira, para realizar alguns estudos e ver o que podemos fazer, por exemplo, de financiar algumas como se chama, fundeios em algumas áreas que consideramos que são hot points, pontos assim, de concentração de energia. Especificamente, a Ilha do Maracá. A Ilha do Maracá já é falada, aparece em todos os mapas, e o Canal do Varador como um insigne concentrador de energia. Então, já tem colegas que já têm visitado lá, a diferença da maré é impressionante, ele seca em um tempo e depois de 6 horas ele está lá em cima com uma diferença em torno de 10 a 11 metros. Nós temos aqui 6,5 metros, muito pouco. Então, eu queria jogar esse desafio para o Somamar, para ver se a gente consegue costurar esse relacionamento com o pessoal do Amapá. Eu sei que eles colaboram muito com o pessoal da Universidade Federal do Pará. Tá? E eles são muito dedicados, e gostei. Não é a ideia de levar alunos nossos para lá. Acho que tem que ser alunos de lá, realizando pesquisa lá, que eles conhecem, e toda essa pesquisa vai para como todo, para a nossa grande rede que é do Instituto, do INEOF. Quero lhe ouvir, professor Mahamar. Sem dúvida, né, Oswaldo? Nós temos, eu queria só falar, nós temos aí um link, né, muito forte com o Amapá. Só para lembrar, lá no Amapá, a própria universidade do Amapá, ela era um campus avançado da Universidade Federal do Pará, certo? Então, a Universidade Federal do Pará, ela é que criou aquilo lá. E dentro do instituto, esse instituto do qual você está falando, né? Sim. Nós temos nossos alunos que estão lá. E a própria Valdenira, né, foi minha aluna. Bem, com quem nós trabalhamos, né? Temos aí, nesse momento, né, alunos também, tanto do Amapá como do Pará também, que trabalhamos lá, em parceria, né? Essa é a ideia, né? Sem dúvida nenhuma, fazer essa parceria para aumentar conhecimento, né? E formar também pessoas, né? Não tem a menor dúvida sobre isso, né? A gente está esperando final dessa pandemia, realmente ver se a gente consegue dar um pulo lá, início do ano que vem, pelo menos fazer a visita, né? Por acaso, recentemente, temos aí um rapaz que apresentou a sua dissertação de mestrado, de qualificação, vai finalizar esse ano, início do ano que vem, desenvolveu uma modelagem bem próximo ao canal de Varadouro. E aí, o que a gente está fazendo? Né? A gente está pegando esses dados, tá? Eu tenho o mapa batimétrico, né? Vamos tentar trocar umas ideias e, pelo menos, produzir algum dado preliminar, certo? Mas fica essa cooperação, né? Vamos tentar colocar mais alunos, tá?
para colocar mais alunos naquela região, alguns estuários estratégicos também, é nossa intenção, né? E tocar agora, né? Estuários estratégicos de hipermarés, maiores marés, certo? Perfeito. Uma coisa muito interessante, tem aqui no Maranhão, Turiaçu, você tem uma ideia, né? Também temos dados de lá, só estou esperando o estudante aparecer para lançar dissertações, tá? Estamos aí, no Turiaçu, observamos, por exemplo, uma coisa muito interessante, é isso que a gente queria avançar. Identificamos que a enchente, a vazante dura 2 horas, desculpa, a enchente dura 2 horas e a vazante dura mais tempo que a vazante, que a enchente, entendeu? Então tem uma assimetria fantástica. Enquanto está enchendo, não está vazando. Então é uma coisa de louco, né? Então essa é a situação que a gente queria mapear, entendeu? Essas particularidades, tá? Por isso que nós escolhemos o Oiapoque. O Oiapoque é um rio, é um estuário rochoso, tá? Ele é retilíneo, não é meandrante, igual que nós temos no Pará, Maranhão, tá? E no Amapá, tá? Ele é retilíneo porque ele atravessa uma região rochosa. E, Qual que é a vazão inclusive, lá? até a sua foz, tá? A E vazão, tem essa particularidade também, que é metade francês, metade... Hein? a vazão do rio lá, você tem ideia a descarga fluvial? Qual que é? Não tenho de cabeça, mas tem uma vazão razoavelmente boa, tá? Então, ali tem uma maré, a altura da maré é um macromaré, tá? Mais de 5 metros, tá? Aí a vazão vai depender de período chuvoso, né? Período seco. Porque na cabeceira, né? Chove bastante, tá? Nas montanhas, é uma montanha, tá? É uma montanha, né? Que deságua, cujo rio, né? Deságua aqui no Atlântico. E, além disso, né, tem outros rios mais interessantes, né? O canal do Aradouro, né? Também tem um estuário também muito interessante, Flechal, apesar que ele é pequeno, né? Tem também particularidade, né? Ciclo de maré meio maluco, tá? Então, é porque a gente se encontra, né? Essa região se encontra num complexo estuarino. Como eu falei, né? O estuário, né? Para o sistema estuário o Rio Amazonas descarrega 20.000 metros cúbicos por segundo no período chuvoso e 10.000 metros cúbicos no período seco. Então, essa vazão vai para a plataforma toda e influencia, tem uma forte papel de influencia essa região, essas zonas estuarinas na região aqui amazônica. Tá? Então, não resta dúvida, né? Eu acho que seria muito bom se a gente aumenta, né? Vamos aumentar alunos, né? E se for possível, né? A gente orienta, tá? Orienta, aí seria mais interessante nesse sentido. Tá? Mama? Sim, Osvaldo, pode falar. Sim. Então, estamos pensando em fazer uma reunião virtual, né? Esse horário com a Rosa Valdenida, para ela contar como estão as situações de lá, como estão os avanços das pesquisas, que é o que elas têm de equipamento, que é o que tem de aluno, como podíamos, a priori, começar a fazer umas conversas preliminares, como uma espécie de declaração de intenções. Você concorda? Concordo, sim. Tá, perfeito. Acho que a semana que vem podemos combinar em um horário tipo 11 horas da manhã, tá? Uma horinha, 1 hora e meia. Acho já é um início bom e fazemos via videoconferência, tá? Bom, não quero prender mais. Alguém tem algum questionamento, pergunta? Aberta
palavra aí. Natália, Antea. Hércules. Está caladinho lá do outro lado, lá no Canadá. Sem perguntas. Arcilan, algum comentário? Boa tarde, professor. Não, eu não tenho nenhuma pergunta, não. Então, que assim. Então, eu lhe agradeço muito ao meu amigo Maamar, tá? Pela apresentação excelente, tá? E parabenizo muito ele pela pessoa que é uma bela pessoa, muito agradável, né? Muito de fácil trato e com um currículo espetacular nessa região do Amazonas, tá? O que ele andou lá, o que navegou, o que andou de barco por esses lugares, tá? É impressionante. Cada vez que tentava falar com ele, mama, não, estou embarcado. Mandava e-mail, não, estou embarcado. Mandava e-mail, não respondia. Hoje já tem mais antenas da Vivo e das empresas, então ele consegue se contactar com mais facilidade. Tá? Já tem votos aqui a favor pedindo que o próximo workshop seja no Pará, e vai ser lá, com direito a filhote, não é? Maniçoba e todas as comidas típicas. Não é? Então, tá bom. Muito obrigado, Mama. Muito obrigado, agradecemos muito. Eu que agradeço, tá? Eu agradeço também a todos os colegas, tá? Agradeço também a sua equipe, né? Sueli, Thiago, a equipe, né? Pela perfeita organização e agradeço aí ao público, né? As pessoas que estão presentes. Eles foram brilhantes. Obrigado. Conseguiram convidar até Michael Jackson. Ainda bem que perceberam, né? Antes de começar. Então tá, muito obrigado a todos, tá? Obrigado. Boa tarde. Abraço. Boa tarde a todos. Pessoal, boa Obrigado.